Aqui na Colômbia tem uma coisa que eu não gostava no começo, mas já me acostumei e acho que já sei tirar o lado positivo. Como a gente tá na linha do Equador, a temperatura não muda muito durante o ano. Então cidades que são frias como Bogotá sempre são frias. Por isso eu tô sempre de casaco. Mas se a gente descer a cordilheira, a gente pode vir para umas cidades que estão sempre quentes. Então a gente escolhe quando quer tirar umas fériasinhas do friozinho e vir pegar um calorzinho. E agora que eu tinha terminado aquela ilustração eterna do último vídeo, pareceu uma boa hora para umas fériasinhas. Mas a gente não foi os únicos que teve essa brilhante ideia nesse final de semana. Daí a viagem que era para durar 2 horas, durou 4. E eu que vinha descansar, comecei a pensar em todas as coisas que eu podia ter feito melhor no quadro do meu último vídeo. Ok, eu tava errada em excluir o Clip Studio só pela interface. No outro vídeo que eu fiz, escolhendo qual eram os melhores apps para a tablet, eu excluí o Clip Studio Paint porque a interface é muito carregada, mas agora que eu precisava de umas linhas perfeitas, o Procreate não tava me convencendo. Parecia que a linha tava ficando serrilhada. Aí, olhando artistas de comics, eu aceitei, baixei o Clip Studio Paint de novo e as minhas linhas ficaram um orgulhinho. Olha isso aqui. Olha como ficou bonitinha essas linhas. E agora, voltando aqui pra Bogotá, eu vou dar um desconto pra essa Fernanda do passado, porque eu tava cansada, tinha pego um trânsito do caramba pra chegar lá. Mas a ideia não é deixar esse vídeo negativo. Então eu vou mostrar como esses erros, desde que eu percebi eles, eu consegui melhorar eles no processo. Deixa eu contar também outras 2 coisas que eu aprendi com os artistas de comics. Uma é, quando for fazer a linha, não para a linha no lugar que tu precisa, porque vai ficar com essa bundinha feia. Passa e depois apaga. Sim, não tem muito mais o que dizer nisso, funciona. E a outra coisa é, lembra de bloquear a camada do sketch, assim tu não tem o erro de desenhar nessa camada sem querer. E sim, bom lembrar disso para não ter que refazer trabalho, porque tô pintando na camada errada. A segunda coisa que não funcionou nesse processo foi algo que eu sei que funciona em outras situações, o batchwork. A ideia é trabalhar várias coisas similares juntas, fazer um trabalho em bloco. E eu tentei fazer isso nesse processo, fazer só linha primeiro, depois só pintar a coisa escura, depois só a coisa clara, mas não funcionou. Acho que porque foi um processo tão longo que eu fiquei cansada. Por mais que eu quisesse fazer uma coisa linda, tudo perfeito, no final eu já estava cansada, já começou a ficar uma coisa desleixada. E eu acabei tendo que repetir trabalho. Então eu encontrei um equilíbrio de ir fazendo algumas partes mais avançadas. Isso também já deixou eu ver como é que a coisa ia ficar no final. Já não tive que trabalhar só na base da esperança de que ia funcionar. E sim, está funcionando de novo. Como esse personagem eu já tinha, mas faltava alguma coisa, eu comecei a testar umas linhas por cima. Era o que eu queria, ficou bem melhor. E já pude ter uma ideia de como ia ficar no final. Agora eu tô tendo que voltar a pintar umas coisas por baixo, porque não estão encaixando com as novas linhas, mas é aquela frase que dizem, não dá pra arrumar uma coisa que não existe. Então é melhor começar a tentar fazer, depois voltar atrás, não ficar tentando fazer cada fase perfeita de primeira. E a pior das coisas que eu fiz nesse processo, acho que foi ficar calculando as horas de quanto tempo eu tava demorando, literalmente, inclusive, no cronômetro, e ficar me decepcionando uma e outra vez, porque eu demoro pra aprender, porque eu não conseguia alcançar a meta que eu queria. Se eu tinha demorado 15 horas na metade do processo, como é que eu ia achar que eu ia terminar em 20 todo o processo? Pois é, a parte de contar horas foi uma bobada que eu fiz mais por causa do vídeo. Eu queria poder ter mostrado quantas horas eu demorei pra fazer aquela coisa, ia ser uma coisa épica. Agora, não. Tô usando um método muito mais básico, que é time blocking. Tô colocando na minha agenda, bloqueando, tipo, todas as manhãs, antes do meu trabalho, desenhar. E daí minha cabeça não tem que ficar pensando, o dia tá fazendo aquilo, não aquilo, aquele outro. Não, senta, faz meu desenho e assim eu acabei de terminar mais um personagem. Vê aí como ficou. Eu tô querendo animar ele, vamos ver, vai ser mais uma coisa, um novo processo que eu não tenho a menor ideia de como fazer. E eu vou continuar testando se todas essas ideias novas continuam funcionando pra mim. E se eu descobrir como fazer ele ficar um pouquinho mais legalzinho, eu conto também.